Olá, você que se liga na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Esta é mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Por aqui passa o que é assunto na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, em tudo o que faz a Unesc, em toda a rotina, em todo o pulsar, em todo o relacionamento da nossa universidade com o sul de Santa Catarina. Lembro que esse programa é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Quero convidar você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. O programa de hoje, ele se dedica a falar de representação de classe, porque nós tivemos recentemente uma eleição em vários estados brasileiros, cada qual com a responsabilidade de eleger um novo titular para o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. E na disputa de Santa Catarina, tivemos candidatos aqui em Santa Catarina, que são profissionais da área, e um professor nosso aqui da Unesc foi o eleito em nível estadual para representar Santa Catarina nesse importante conselho. Então, é uma questão de representação de um segmento importante, de segmentos importantes, não é? Representados por este conselho, de uma categoria expressiva, numerosa, em nível nacional, em nível regional, em nível local. E nós temos um professor aqui da Unesc participando lá em Brasília desse conselho que tem representação nacional. Esse professor conversa conosco em seguida para falar desse trabalho, dessa atividade, desse processo todo. Em instantes, aqui no Nossa Unesc, em 1 minuto eu volto com esse bate-papo. Não saia daí, já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta, este é o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Lembro que este programa é gerado aqui dos estúdios da Unesc TV, no campus da nossa Universidade do Extremo Sul Catarinense, para todas as nossas emissoras parceiras de televisão e rádio aqui no sul de Santa Catarina. Bem, o programa de hoje está recebendo aqui o professor Evânio Nicoletti, nosso professor da Unesc já há vários anos, e que agora é integrante do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Em primeiro lugar, parabéns pela eleição, professor. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar falando, né, a nossa comunidade, aos professores, às coordenações dos cursos de engenharia da nossa Unesc e também aos acadêmicos, né, profissionais em formação. E estamos à disposição aí para dúvidas e esclarecimentos. Quantos anos de Unesc já, professor? 21 anos, Denis. 21 anos. Comecei aqui no dia 1º de agosto de 2000 e a gente vem desenvolvendo essa trajetória aí, e essa trajetória que muito nos proporciona, né, nos enriquece, nos preparou para essa atividade também, seja no Conselho Estadual, onde participamos por 2 mandatos, e também agora nesse desafio no Conselho Federal. Bom, o Conselho Regional, ele é daqueles conselhos famosos, né, cujo nome é sinônimo, né? Ah, o fulano tem o CREA, cadê o CREA? Onde é que está o CREA? O Conselho Regional, do qual o senhor faz parte ainda, ou fez parte até há pouco tempo, né? Exato, nós temos uma jornada aí, passando desde da condição de inspetor do CREA, né? Das inspetorias, das diretorias regionais, então nós fomos inspetor na entidade de classe
aqui de uma entidade aqui da nossa região, a ASEA também, passei na condição de diretor e presidente, depois também coordenador da macro-região sul do Colégio de Entidades Regionais e posteriormente no CREA por 2 mandatos na condição de conselheiro estadual. Lembrando que o CREA, né, é o espaço, então é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, faz parte de um sistema denominado Sistema CONFEA, CREA e Mútua. CONFEA é o Conselho Federal, todos os CREAs espalhados por todas as unidades da federação e Mútua uma caixa assistencial aos profissionais. O CREA é o espaço onde os atos normativos emanados do CONFEA, decisões plenárias, deliberações, todas as manifestações, elas são interpretadas e aplicadas, e cuja principal finalidade é regulamentar o exercício profissional da engenharia, da agronomia, de todas as geociências e fiscalizar, garantindo um serviço de qualidade para toda a sociedade. Importante, importante. Bom, para chegar no CONFEA, o senhor teve que passar por uma eleição em nível estadual. Como é que foi essa eleição, professor? Aconteceu, portanto, no dia 11 de novembro, eleições em 5 estados. Né? O CONFEA tem uma metodologia, são 18 conselheiros federais e a cada ano renovam-se 1/3. E então renovaram-se 6 conselheiros, desses 6, 5 representantes estaduais das modalidades, e a Santa Catarina coube a modalidade elétrica, e 1 representante de instituição de ensino que foi ligada à área de agronomia, do grupo denominado Grupo Agronomia. Essas eleições, elas foram realizadas, são eleições históricas, porque pela primeira vez no país, o sistema CONFEA-CREA realizou eleições de forma totalmente online. Única e totalmente online, né? Porque até as eleições do ano passado, elas eram presenciais. Então, foi um processo de 3 meses de campanha, né? A partir da publicação do edital, da apresentação das candidaturas, formação das chapas. As chapas contemplam um titular e um suplente, e 3 meses até a data da eleição, que foi o dia 11 de novembro, e que, então, o nosso nome foi amplamente aceito, né, por toda a comunidade de profissionais de engenharia, agronomia e geociências no estado. A votação foi boa, né, professor? Foi uma do total de eleitores, considerando que dentro do sistema CONFEA-CREA o voto não é obrigatório, ele é optativo, né? Então nós tivemos próximo a 11% do total de eleitores votantes, e desses 11%, a nossa propositura, a nossa chapa, que era a chapa 1, ela obteve aprovação de 54% dos votos. Eram 4 chapas, né? 4 chapas. O senhor foi mais votado entre 4 chapas. Perfeito. Certo. E no CONFEA, o CONFEA faz o quê? Qual é a função? O CONFEA é a instância máxima, né, onde deliberam-se todos os atos normativos, decisões plenárias, enfim, pareceres, decisões normativas, e que impactam diretamente a vida de mais de 1 milhão de profissionais da engenharia, da agronomia e de geociências em todo o país, e, portanto, outro tanto número de empresas, né, desse segmento da engenharia, da agronomia e das geociências, e dessa forma, considerando que as atividades relacionadas ao sistema CONFEA-CREA, podemos dizer que elas impactam em mais de 90% do PIB nacional, né? Elas impactam diretamente a questão da segurança, né, e economia de todo o país. Perfeitamente, perfeitamente. Hoje em dia, professor, quais seriam os principais desafios, né, que a categoria tem pela frente no sentido de garantia de condições de trabalho, no sentido de respeito à formação, não é? Quais são os desafios e embutindo nisso, quais são as bandeiras principais que o professor pretende levar para o Conselho Federal, né? Nós elencamos na forma de eixos, sistematizamos as propostas na forma de eixos, né? E dentre esses eixos a gente destacou a valorização dos profissionais, das nossas profissões,
de toda a engenharia, agronomia e das geociências. Também instituições de ensino e cursos, um relacionamento diretamente com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, nesses espaços que tratam das políticas de formação de profissionais. Também com as associações profissionais, né, como um espaço legítimo de discussão, seja das dificuldades das profissões, enfim, de interação entre profissionais, de interação entre as categorias, né? Então, a gente vai dar uma atenção especial para as entidades de classe. Inovação e desburocratização também é um forte eixo, né, que a gente tem no sentido de facilitar ao máximo a vida de profissionais, a vida profissional, obviamente, né, de profissionais e das empresas, para que elas possam se dedicar efetivamente ao seu objeto de estudo, que são os projetos, execução das atividades de engenharia, de agronomia. E, por fim, forte ação parlamentar, porque a todo instante a gente vê projetos de lei, enfim, medidas provisórias e que de uma forma ou de outra acabam impactando, né, diretamente nas profissões, nos profissionais, nas instituições de ensino, lembrando, né, que o sistema profissional, enquanto organização, ele é composto de associações profissionais, indicações de associações profissionais e de instituições de ensino de engenharia, de agronomia e de geociências. Então, nós vamos atuar fortemente nesses 5 eixos em defesa da engenharia nacional. E podemos até dizer, Denis, que esse foi um dos nossos lemas, né? Que um país sem educação e sem engenharia, ou com educação fraca e engenharia fraca, né, é um país sem soberania. Então, diz respeito à soberania nacional. Não tem dúvida. O segmento, o senhor falou há pouco da questão da carreira, enfim, o segmento enfrenta algum tipo de precarização? Essa é uma preocupação? Tem alguma região, ou alguma legislação, ou alguma ameaça que possa precarizar a categoria, professor? Nós entendemos, existem ameaças, sem dúvida, né? E pontos. Essas ameaças, por exemplo, quando a gente tem discussões em específico de atividades que envolvem mais de um conselho, e de um conselho profissional, de uma categoria profissional, e a lei estabelece. Quando existe esse sombreamento ou essa dificuldade, a gente deve preconizar, primeiro, o atendimento, a qualificação, a excelência ao serviço prestado à sociedade, com segurança, com respeito, e mesmo assim entendendo que qualquer que seja a divergência, ela deva ser primeiramente discutida, né, uma resolução, enfim, que envolva 2 áreas, ela deve ser discutida conjuntamente, ela deva ser construída conjuntamente entre 2, 3 conselhos, e não tenha dúvida, né, que muito mais questões unem os conselhos do que os afastam, né? Entretanto, quando não houver alguma convergência, né, sem dúvida, seja um processo de judicialização também é uma possibilidade que a gente evita sempre, a gente sempre preconiza, né, a articulação, a conciliação e o diálogo. Mas, eventualmente, também compete ao CONFER, né, como instância máxima e com aplicação e efetividade em todo o território nacional, que também emane essas decisões. O professor Evânio vai continuar conosco aqui no programa, ele que é nosso professor da área de engenharia já há 21 anos, né, professor, aqui na Unesc, legal, bela trajetória, e depois de 2 mandatos no Conselho Regional, agora ele é membro efetivo, titular do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e está contando um pouco mais dessa experiência, desse trabalho para nós aqui no nosso Unesc. Voltamos em seguida com esse bate-papo. Mas agora, a gente muda de assunto e a gente vai até a redação da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, para conversar com a Maga Estopassoli, que está conosco e tem informação sobre algo que está em todas as áreas da Unesc pensando no futuro, que é a nossa graduação multi, que é a nossa virada de chave em relação às graduações, ao currículo das nossas graduações, trazendo cada vez mais a experiência prática para você, estudante da Unesc. Maga, conta pra gente. Denis, a graduação multi da Unesc tá on, viu?
E nesse novo modelo de graduação, o destaque é para um aprendizado integrado, cada vez mais conectado com os estudantes e com as suas necessidades, né, as necessidades de cada área, com a experiência, fazendo a diferença e a estrutura que só a Unesc tem. O novo formato pedagógico, que faz parte da graduação multi, dentro do contexto do Inova Unesc, foi assunto mais uma vez na mídia local, com a participação da pró-reitora acadêmica, Indianara Toretti, e do professor e diretor de ensino e graduação, Marcelo Feldaus, que estiveram na Rádio Jovem Pan News, aqui de Criciúma, para falar mais sobre esse novo modelo de graduação da Unesc. O professor Marcelo sublinhou que a graduação multi está plenamente associada à aprendizagem pela experiência. Ele destacou que, primeiro, o foco é o desenvolvimento de perguntas e a possível solução de problemas locais. Hoje, um profissional tem que conhecer múltiplos campos e se especializar. Desde 2019, quando a Unesc começou esse movimento de escuta com os estudantes e também os encontros e avaliações, foram ouvidas quais necessidades apontadas, né, para esse novo cenário. Quando se fala menos de experiência e passa a viver mais a experiência, essa formação é mais concreta e mais palpável, disse o professor Marcelo. As aulas do próximo semestre letivo da Unesc já vão começar, aliás, no dia 21 de fevereiro e as matrículas já estão abertas. Todos os 35 cursos de graduação serão pautados por esse novo processo. Para saber mais, para tirar todas as suas dúvidas e saber como que você faz para participar, para se inscrever, o contato pode ser pelo telefone 48 999 150 433 ou vindo pessoalmente até a Unesc. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você encontra lá no unesc.net/agcom. Lá estão as notícias aqui da nossa universidade, que são geradas pela nossa equipe de jornalistas da AGCOM, que é a agência de comunicação da Unesc. Vamos fazer um intervalo, é rápido, e na volta eu continuo conversando com o professor Evânio Nicoletti, que está contando sobre a sua eleição para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Sou Diego Luiz Caetano, participo da minha segunda experiência na Unesc, formado em História. Agora estou cursando o curso de Serviço Social, o que me permite otimizar o meu tempo e administrar os meus estudos e pesquisas. As tutorias são algo bastante importante que me impulsionam dentro dessa carreira e dentro da experiência única que é estar cursando o Serviço Social no Unesc Virtual. Estamos de volta com o Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, e hoje estamos falando de representação, não é? De classes, de categorias, e hoje o destaque para a turma do Conselho de Engenharia e Agronomia, que em nível regional, estadual, é representada pelo CREA e em nível nacional pelo CONFEA. E nós temos um professor nosso aqui da Unesc, no Conselho Federal, eleito recentemente que foi, já empossado, o professor Evânio Nicoletti, que está conversando conosco aqui.
O senhor já foi empossado, né, professor? E já participou de uma primeira reunião do Conselho Federal, né? Exato. Embora o mandato seja a partir de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, mas já foi homologado o resultado das eleições e já foi dado posse. Então a gente já está participando de algumas reuniões, né, no sentido de ouvir, receber as demandas de profissionais, de associações profissionais, de empresas também, e de regionais, de conselhos regionais também, além do nosso, né, recebendo essas demandas para que a gente dê os devidos encaminhamentos lá dentro do CONFEA. As demandas de um lugar para outro, num país continental, né, como o Brasil, elas mudam muito, professor? Por exemplo, a demanda de um engenheiro aqui de Santa Catarina não é a mesma de um engenheiro lá do Pará, por exemplo, né? Sem dúvida, em especial porque o nosso país, o nosso conselho, ele tem pouco mais de 80 anos, né, em nível federal. O Conselho Regional de Santa Catarina, por exemplo, ele tem 63, vai fazer 64 anos agora. E a gente pensando em termos de engenharia, de agronomia, em muitas localidades do nosso país, como você bem falou, né, sendo dessa dimensão continental, e se a gente pega locais como Amapá, como Rondônia, como Roraima, a gente tinha profissionais, mas não tinha por muito tempo, né, profissionais de todas as áreas, ou não tinha em quantidade suficiente. Então, algumas possibilidades tinham que ser feitas, né, entre profissionais para que eles pudessem dar os devidos encaminhamentos, buscar soluções e promover o desenvolvimento naquelas regiões, né? Uhum. Já aqui não temos esse problema de falta de profissionais, né, professor? Não, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, entre outros, aqui a nossa região sul, sudeste, e no país já como um todo, né, ele tem a engenharia, agronomia, geociências de forma consolidada, embora a gente ainda tenha demandas específicas, né, por regiões, em especial, né, se a gente pega, mesmo em Santa Catarina, né, a região do meio oeste, do oeste, com forte impacto para o agronegócio, né, para a agronomia. Se a gente pega a região do meio oeste, em especial a região de Caçador, né, com forte impacto na produção de madeira, né? Então cada região tem as suas especificidades e cada modalidade profissional também tem as suas especificidades, e lá no CONFEA, né, o especial é o local especial, né, que a gente vai tratando essas especificidades em termos de atos normativos, né, para regular o exercício profissional, regulamentar, melhor dizendo, né, o exercício profissional com segurança, né, respeitando a formação profissional, sempre preconizando a excelência na formação dos profissionais para prestar um serviço adequado e com segurança para toda a sociedade. Pois é, eu queria chegar, gente, nessa parte da formação profissional que o professor Evânio coloca agora. Por quê? Porque a engenharia em particular e também a agronomia, né, são áreas sensíveis a essa variação de qualidade da formação conforme a instituição. Porque tem instituições como a Unesc, estruturadas, que são cobradas também pela excelência e mantêm a excelência, mas isso, infelizmente, no mercado não é uma regra, né? Tem exceções e tem casos oscilantes nessa qualidade, para dizer o mínimo, né, da formação profissional. E eu sei, professor, que essa é uma preocupação que o senhor leva ao Conselho, da defesa da formação sólida e consistente, né? Perfeito, até porque a gente vem com uma experiência de uma universidade de excelência, que preconiza a excelência na formação, né, que atua com ensino, pesquisa, extensão. Atuamos aqui na gestão também, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, envolvida com pesquisa e desenvolvimento, ou seja, totalmente comprometida, né, com o desenvolvimento e com a excelência em todas as suas entregas. E entregas também qualificadas de profissionais à sociedade. E então essa excelência é o que nós, conselheiros, né, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, a gente busca, espera. Então a gente vem sempre estudando
seja a legislação, né, as próprias DCNs de 2019, e que a gente encontra lá alguma fragilidade, em especial a redução da carga horária, né, para 3.600 horas, ainda que tenha sido garantido a carga horária mínima aos profissionais. Então é uma preocupação de todos os conselheiros, das empresas também que recebem esses profissionais, quanto à carga horária mínima e o que está preconizado também lá nas próprias DCNs de 2019, que é a garantia de conteúdo e a busca da excelência na formação, porque são profissionais que devem estar capacitados, qualificados, registrados e legalmente habilitados para o exercício profissional, porque eventualmente a gente constata e se tem acidentes e que são amplamente veiculados na mídia e que dizem respeito a, muitas vezes, a falta, a uma formação precarizada. Então a precarização da formação é algo que a gente vai combater. Tem algumas soluções, existem algumas propostas, uma delas que está em discussão pela implementação é um exame, não tem um nome certo ainda, mas talvez venha a se chamar exame de ordem, a exemplo da OAB, ou outros instrumentos avaliativos, né, que a gente possa implementar visando garantir essa formação. Tem uma outra possibilidade, e que até a gente trabalhou intensamente aqui no Conselho Estadual, que é a construção de uma matriz denominada Matriz de Conhecimentos para Concessão de Atribuições. Ou seja, aquilo que minimamente o profissional tenha que ter conhecido na academia para exercer determinada atividade. Então, a exemplo de instalações elétricas para atuar em transmissão, em geração, em distribuição de energia, ele tenha que ter feito sistemas de proteção, enfim, uma série de conteúdos. A gente não vai falar em disciplinas, mas módulos curriculares, né, e que tenham contemplado para que ele garanta aquela formação. Com isso, Denis, a gente tem condição, a partir dessa iniciativa que está em estudo e implementação, a gente possa oferecer para a sociedade, para as escolas, para as associações profissionais, para as empresas, sobretudo aos profissionais em formação, aos estudantes, eles saberem, né, se aquela universidade que forma naquele curso de bacharelado, se ele vai ter aquela atribuição ou não, porque a gente compreende que muitas vezes o acadêmico, o estudante está comprando um sonho como uma oportunidade de transformação de realidade e ao final do curso ele não tem aquelas atribuições, seja no conselho ou mesmo por conta, né, de uma aprovação do curso no Ministério da Educação, no sistema de avaliação do MEC. Então, o que a gente quer, o que a gente busca, sendo o Sistema Confecre uma autarquia pública federal e que deve prestar com transparência esse serviço, a gente oferecer essas informações de forma legítima, clara e transparente para todos os envolvidos, em especial para as escolas e para os estudantes. Muito bem. Nós recebemos hoje aqui no nosso UNESC o professor Evânio Nicolete, que veio conversar conosco na condição de recentemente eleito conselheiro por Santa Catarina no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Professor, parabéns mais uma vez pela eleição, obrigado. Conte conosco aqui para a divulgação das atividades e um bom trabalho. Ok, muito obrigado e a qualquer tempo nós estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito bom, assim é representação federal aqui da UNESC para Santa Catarina e o Brasil com o professor Evânio lá no Confea, lá no Conselho Federal. Foi assunto de hoje do nosso UNESC, que agradece a sua audiência e até a próxima. Tchau.